Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Uma ferramenta essencial para as empresas é a avaliação de desempenho. Com esta avaliação, é possível alinhar as expectativas tanto dos colaboradores quanto dos gestores. O podcast Empreenda Assim convidou a consultora em RH, Silvana Loureiro, que é instrutora da Escola de Negócios da Assim, para entender melhor o que é a avaliação de desempenho. Obrigada pela participação no podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço pelo convite, Luciana. Obrigada. Silvana, para que serve a avaliação de desempenho? Boa pergunta. Luciana, a avaliação de desempenho é uma das principais ferramentas de gestão de uma área de recursos humanos estratégico. Ela serve para alinhar as expectativas do colaborador e do líder, e principalmente com as expectativas da empresa. O que a empresa espera desse colaborador? Então, quando não existe esse alinhamento, o colaborador ele entrega um trabalho, um serviço que para ele está bom, só que para a empresa às vezes não está. Só que a empresa também não se posiciona e não fala isso oficialmente para esse colaborador. Então, fica um trabalho a desejar. Só que aí a gente fala, mas qual que é a responsabilidade da empresa também, né? É aí que entra a avaliação de desempenho. O principal objetivo dessa ferramenta de gestão é alinhar as expectativas da empresa e líder com os seus colaboradores. Esse é o principal ponto aí dessa ferramenta de gestão. A avaliação de desempenho serve para todas as empresas? Serve, sim. Todas as empresas. Eu até brinco aí, Luciana, que essa ferramenta de gestão ela deveria ser obrigatória, porque como eu disse aí na resposta anterior, se a empresa não alinha as expectativas com os seus colaboradores, como que ela espera aí um resultado positivo, uma boa entrega de trabalho para os seus clientes? Então, assim, ela deve ser para todas as empresas, sim. E o mais legal que eu acho que é legal ressaltar aqui é que, dependendo da empresa, a gente pode customizar essa ferramenta de gestão. Não é algo que você tira da prateleira e aplica. Depende de cada segmento, do que você quer avaliar, né? Quais são as competências pessoais desses colaboradores, as competências técnicas. Então, vou falar só um pouquinho bem rápido do que é competência técnica e o que é competência pessoal. Competência técnica é você pegar uma planilha de Excel, saber fazer um gráfico. Então, são softwares, enfim, algo que você aprende numa graduação, num curso técnico e você aplica. As competências pessoais é aquele colaborador que tem motivação, ele faz acontecer, ele é pontual, são características da personalidade que ele transforma em ação. Ele faz acontecer o trabalho, porque às vezes ele tem a competência técnica de fazer gráfico, mas ele não faz em nenhuma apresentação da empresa, ele não tem essa atitude. Então a competência técnica só para quem está nos escutando entender um pouquinho aí essa diferença. E aí a avaliação de desempenho, ela pode ser customizada de acordo com o que a empresa espera desse colaborador. E aí você avalia vários pontos. Então, assim, quais são os pontos que eu quero avaliar da minha equipe? Então, normalmente, você tem um formulário para fazer essa avaliação de desempenho. E esse formulário, o ideal seria ele customizado de acordo com a necessidade que a sua empresa tem. Qual é a periodicidade para aplicar a avaliação de desempenho? O ideal, assim, é a cada 6 meses, né? Para a gente não deixar um tempo muito longo para dar um feedback bacana para esse colaborador e também não ser muito pertinho, sabe? Toda hora está tendo uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho nada mais é do que um belo feedback estruturado, oficial, porque ele vai estar documentado. Então, eu diria assim, 2 vezes por ano, ou no máximo
anual, assim, no mínimo, né? Desculpa, no mínimo anual. Porque, e aí sempre lembrando, acho que é uma dica legal aqui para dar para os nossos ouvintes, em abril e setembro, acho que são meses bons, porque dependendo aí do acordo coletivo que vai ter a empresa, é legal dar uma avaliação de desempenho antes do aumento. Então a pessoa já sabe se vai ter um aumento ou uma promoção de acordo ali com a avaliação de desempenho que ela recebeu do líder dela. E se for anual, eu dou uma dica aí para o mês de agosto. Por quê? O mês de agosto é um mês longo, não tem quase feriado, e é um mês que ele está fora do período de férias, já passou um bom tempo aí do ano para você conseguir avaliar alguns fatos importantes que esse colaborador fez na empresa, o que ele entregou de resultado. Então, seria bacana aí, respondendo essa pergunta, 2 vezes por ano ou pelo menos uma vez por ano. E o legal é deixar essas datas fixas. Não é uma regra, tá, Luciana, a questão dos meses. É só uma dica aí que eu estou dando pelo tempo de experiência que eu tenho de RH. Então, o bacana é deixar sempre um mês fixo, porque aí o pessoal já sabe, olha, o mês de agosto é o mês da avaliação de desempenho. Então, o pessoal já espera esse feedback formal, né? Essa avaliação de desempenho. Silvana, existe o risco de o colaborador se empenhar mais apenas nos dias que antecedem a avaliação? Excelente pergunta, Luciana. Sim, pode acontecer. Mas, quando o líder ele faz a lição de casa dele, ele anota tudo que aquele colaborador vem fazendo, não só de processos que aquele colaborador precisa melhorar, mas também os pontos positivos, tá? Porque vale ressaltar aqui que o colaborador também precisa de motivação, também precisa ser reforçado naqueles comportamentos que ele faz muito bem, né? E aí, eu acho que quando esse líder, ele anota todos os trabalhos que esse colaborador fez, ele não vai ser pego de surpresa, porque uma avaliação de desempenho muito bem estruturada, ela é em cima de fatos, ou seja, não é do achismo. Então a gente vai anotando no decorrer do tempo aqueles trabalhos, aqueles projetos que aquele colaborador entregou, se aquele colaborador é pontual, se todas as reuniões que você marcou com ele sempre levou ideias bacanas, ele nunca faltou, nunca te deixou na mão, ou se faltou, avisou antes, justificou a falta dele. Então, se o líder também não fizer a lição de casa dele, essa avaliação de desempenho pode ficar unilateral, né? De fato, pode acontecer isso que você falou, dele ficar no achismo, né? No subjetivo. Então no último mês ele superou tudo, então eu vou dar um 10 aqui para todos os quesitos que ele está sendo avaliado. Aí fica complicado, né? Então, eu acho que a avaliação de desempenho, ela tem que ser estruturada do começo ao fim. E para isso, seria bacana também, Luciana, esses líderes receberem um treinamento de como aplicar essa avaliação de desempenho. É aí que entra um RH estratégico, porque não é simplesmente você entregar a folha, o formulário da avaliação de desempenho na mão dos líderes e falar, faz aí a avaliação de desempenho da sua equipe. Não, não existe isso. Você tem que treinar esses líderes, né? Principalmente na questão de como dar esse feedback. Porque o feedback, a avaliação de desempenho, também não pode ser aquele momento que o colaborador entra tremendo na sala, que ele só vai levar bronca, ele só vai escutar coisas ruins. Não, tem que ser equilibrado, tem que ser estruturado. Acho que é isso, Luciana. Existe alguma técnica específica para a aplicação da avaliação de desempenho? Sim, existe sim. Foi o que eu falei aí em alguma pergunta anterior. A técnica principal, Luciana, é você estruturar
o seu feedback. Então, assim, eu estou falando muito de feedback, mas a gente está falando de avaliação de desempenho. Qual que é a diferença disso? Numa avaliação de desempenho, obrigatoriamente, você tem que ter o seu feedback estruturado. No feedback, você não tem que ter avaliação de desempenho necessariamente. Qual que é a diferença? A avaliação de desempenho é algo oficial da empresa, que você vai guardar esses resultados por escrito, ou digitalizado, ou em papel, enfim, depende aí de como cada empresa gosta de fazer. E o feedback é a forma como você passa a informação. Então, se a técnica, né, que você me perguntou, é anotar todos esses fatos que aconteceram e reforçar aqueles comportamentos bons. E a técnica que eu te digo é essa, assim, a gente tem que treinar esses líderes para eles saberem dar um feedback estruturado. O que é um feedback estruturado? É você saber falar com o seu colaborador com muita empatia, né? Porque, afinal de contas, você está falando com uma pessoa da sua equipe, você deve respeitar, e nem todo mundo é 100% em tudo. A gente sempre tem alguns pontos que a gente precisa melhorar. Alguns mais, outros menos, a gente saber entender um pouquinho aí de cada membro da nossa equipe e trabalhar com eles como pessoas únicas, né? Porque se todos fossem iguais, ficaria muito chato, né? Mas cada pessoa é de um jeito. Então, existem várias técnicas. Em curso de avaliação de desempenho, a gente ministra bastante esse ponto, porque não é legal você ficar comparando um colaborador com o outro, e sim em cima daqueles pontos que ele deixou a desejar, ou que ele te entregou um trabalho maravilhoso que surpreendeu as suas expectativas. Então, a técnica nada mais é do que ter a empatia. Basicamente é isso, Luciana. E como aplicar a avaliação de desempenho se um colaborador avaliado for promovido? Ele será avaliado pela sua função atual ou a anterior? Nossa, Luciana, que pergunta maravilhosa. Nossa, muito legal. É o seguinte, aí que entra um RH bem estratégico, tá? Ele deve ser avaliado sempre na função atual. Mas Silvana, ele acabou de ser promovido faz 2 meses, nem passou pelo período de experiência da nova função, né? Então, poxa vida, coitado, né? Já vai ser avaliado numa função que ele nem tem tanta experiência. Mas é aí que entra a resposta que eu disse lá na primeira pergunta que você me fez. É a questão do alinhamento das expectativas. Entra aí, acho que todas as respostas, porque você precisa ter empatia, né? Você está avaliando uma pessoa que ela acabou de ser promovida, ela está aprendendo como lidar com essa situação de... Vamos supor aí que o funcionário, o colaborador, ele foi promovido a um cargo de liderança. Então, ele nunca tinha sido líder antes. E aí, em menos de 2 meses, ele já está sendo avaliado como líder? Sim. Nesse momento, é ali que você vai propor para ele algumas mudanças de comportamento. Você vai pontuar aonde ele tem que canalizar mais a energia dele, aonde ele tem que correr atrás de alguns cursos técnicos ou comportamentais para ele se destacar como líder, né? Para ser um case de sucesso essa promoção. Talvez, nesse primeiro momento, ele não vai ter tantos elogios numa avaliação de desempenho, porque, de fato, é uma nova função e ele está aprendendo. Isso não significa que ele está ruim, muito pelo contrário. É nesse momento que entra a avaliação de desempenho, é o alinhamento das expectativas da empresa com o colaborador. Então, aí que eu falo do RH estratégico. E outra coisa também, já aproveita para fazer um PDI. O que é PDI? É um programa de desenvolvimento individual. Você vai escrever para esse colaborador, junto com ele, algumas ideias do que ele pode fazer para melhorar naqueles pontos que ele ainda não tem tanta experiência. Então, a avaliação de desempenho
ela é sempre aplicada no cargo que o colaborador está. E aproveitando o gancho aí dessa pergunta que eu achei fantástica, eu estou avaliando um colaborador que eu quero promover ele, mas ele ainda não sabe que eu tenho essa intenção e eu gostaria de avaliá-lo já na função nova. Só que o colaborador nem foi informado que talvez ele possa ser promovido. E isso é um erro muito comum nas empresas, Luciana, porque ele está sendo avaliado numa função que ele ainda não atua. E aí ele pode receber um monte de pontuação abaixo das expectativas de algo que ele nem sabe, coitado. Então é legal ressaltar esse outro lado também. Isso não deve fazer, tá? Isso é algo que é importante a gente ressaltar aqui, porque muitas vezes está na nossa cabeça promover uma pessoa, porque ele tem um potencial maravilhoso, então já estou avaliando ele como se ele estivesse na nova função. E isso é um erro que eu vejo muito na área. Então acho que eu dei um insight aqui nessa pergunta que você fez. Eu falei, acho que vale ressaltar essa informação. Silvana, obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço pelo convite, fico aí à disposição e aguardo aí próximos bate-papos com vocês. Um grande abraço. O podcast Empreenda Assim conversou com a consultora em RH, Silvana Loureiro, que é instrutora da Escola de Negócios da Assim. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.